Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, no nosso grupo de estudos, nós vamos falar sobre um capítulo da obra de Lacan, Seminário 1, que ele questiona sobre o que fazemos em análise. Sejam muito bem-vindos. Para quem chegou agora, participou poucas vezes, o grupo de quinta-feira é um grupo que foi criado, acho que há uns 2 anos atrás. A gente sempre estuda e debate toda semana um tema específico. Às vezes são temas contemporâneos, às vezes são conceitos básicos, para sempre estar revendo a técnica, mesmo para quem já está formado. Alguns aqui, deixa eu ver, Melita, a Carla e a Maria Fernanda, a Nádia é psicóloga também, acho que está na mesma turma da Silvia, do Marcelo, né, terminando o curso de psicanálise. Então, é para todo mundo. Ok? Pode, inclusive, convidar pessoas que têm interesse em temas da psicanálise, porque quinta-feira é aberto para quem quiser. Agora, para fazer parte do clube, aí tem, né, um procedimento mensal, mas é super baratinho também. Mas para quem está no curso de formação, sempre vão ser convidados. Eu envio o link lá para vocês. Pode participar, pode convidar quem vocês quiserem. Hoje nós não é uma continuidade, mas é um tema que é importantíssimo, que todo mundo tenha conhecimento disso. Nós vamos falar aqui do Seminário 1 de Lacan, e um capítulo que ele fala, que ele questiona todos os psicanalistas, o que nós fazemos em análise, e ele deixa esse ponto de interrogação para que a gente possa refletir. Aí vocês vão entender por que ele é conhecido como retorno a Freud, e por que ele é tão irreverente nesse sentido, mas na clínica, para quem já está exercendo a clínica, é muito pontual, é muito específico, muito objetivo para aquilo que o próprio Freud já tinha estudado e levantado, né? Então, o Lacan ele faz esse resgate da própria essência da psicanálise, apresentando aqui os conceitos que o Freud já tinha apresentado, principalmente nesse Seminário 1, falando da importância de realmente seguir ali o que é o básico, que ontem mesmo eu falei, o básico e o básico bem feito, né? Porque ele percebe que realmente teve não vou dizer um desvio, mas é um caminho diferente que outras escolas começaram a fazer, voltado mais para a psicologia do ego. Tanto é que nós temos 7 escolas da psicanálise, 2 delas foram para os Estados Unidos e foram mais por esse caminho da psicologia do ego. Aí ele resgata isso. Vamos então entender por que isso acontece. A gente vai falar então um pouquinho sobre isso, e sempre aberto, só respeitar aqui, levante a mãozinha na sequência, vocês perguntam, questionam, não fiquem com vergonha de perguntar, é para todo mundo aprender, é para todo mundo desbravar, né? O nome Desbravadores é justamente isso, é investigar, é desbravar, é ser curioso, no sentido de entender melhor a psicanálise. Bom, então, o que nos remete a essa questão que o Lacan nos apresenta? O que nós fazemos em análise? Então, na década de 50, o Lacan ele começa a ficar conhecido por um novo método da psicanálise, método no sentido de que ele faz uma reviravolta na psicanálise, dizendo assim, não, o inconsciente é estruturado como linguagem. E aí ele começa a proferir seminários, e começa, então, evidente, ficar conhecido sobre esse contexto. Então, em 1953, o Lacan, ele inicia seu primeiro seminário, fazendo aqui um resgate de alguns conceitos importantes do Freud, por isso que ele é conhecido como retorno a Freud, no sentido de resgatar a essência da psicanálise, e ele faz um exercício, e isso dura 30 anos. Os seus seminários, ao longo de 30 anos, ele vai apresentando para uma plateia acadêmica, uma plateia de psicanalistas, e assim começa a ter pessoas que se interessam por aquilo que ele está trazendo. Então, ele começa justamente com essa questão, que os fundamentos da psicanálise, isso já estava acontecendo na época, por isso que eu perguntei ontem para vocês. Vocês conhecem o termo a faca de Lichtenberg? Alguém já teve curiosidade de perguntar, de pesquisar? Então pesquisem para vocês verem o que o Freud falou e por que ele usou essa metáfora, faca de Lichtenberg. Porque naquela época
É que a gente não vai falar aqui da história da psicanálise, mas depois o Freud teve alguns vieses, alguns caminhos diferentes, inclusive a própria filha do Freud dedicando mais aos estudos da psicologia do ego. Então, o Lacan, quando ele começa a falar dos seus seminários, ele fala justamente isso, é a prática da psicanálise, a essência que o Freud nos apresentou está se perdendo, está se desviando para outras coisas que não é. E aí ele questiona o que nós fazemos em análise. Então, essa questão parece uma retórica, né? Parece que é óbvio o que nós fazemos em análise, por isso que a retórica é isso, é uma pergunta meio que óbvia. Então, para todos aqueles que estavam presentes, ele questiona de que um caminho que a Anna Freud, a filha do Freud, depois do Freud, né, começou a conduzir, outros também tiveram esse mesmo destino, digamos assim. Então, ele questiona, parece que a análise está agora servindo para fortalecer o ego, para tornar o inconsciente consciente, para adaptar o indivíduo, aquele paciente, à realidade. O que nós fazemos? É esse que ele questiona. Essa provocação que ele faz é justamente para chamar a atenção. O que nós estamos fazendo? É para trabalhar o ego ou é para trabalhar com o inconsciente? Sendo que o Freud pesquisou a vida toda sobre o inconsciente. Este ato em si, ele está aqui, o Lacan, explorando e nos mostrando que essa técnica parece que se tornou uma técnica de adaptação para o ego. E ele resgata a essência do Freud justamente falando, não é só isso, não é isso. Por isso que eu sempre falo da dialética, porque a gente precisa aprender a questionar as coisas e nunca aceitar de primeira, e essa dialética é confrontar algumas questões, e ele questiona justamente isso, mas esse questionamento resgata a essência e faz com que o analista comece realmente a exercer aquilo que o Freud estava apresentando. Esse ato analítico, ele está falando aqui de uma técnica que começou a ficar adaptada para atender e ajudar o ego do paciente. Fazer com que o ego tenha domínio entre o id e o superego, que são as três instâncias ali que o Freud nos apresenta. E ele questiona, ele critica a Anna Freud, o Erikson, o Hartmann, que são outras escolas da psicologia do ego. Quer dizer que essas escolas, Anna Freud, junto com o Erikson e o Hartmann, que são duas escolas da psicologia do ego, do self, se tornaram um tratamento adaptado justamente para atender a finalidade do ego. O Lacan, ele diz, a análise não é uma conquista, não é algo que tem que ser radical desta forma. Ele precisa, o analista, né, precisa fazer com que o paciente reconheça a sua falta, reconheça as suas fantasias, os seus desejos, e se sustentar nesta incompletude do indivíduo. Quando o Lacan questiona essas questões, né, que eu estou apresentando para vocês, que parecia uma tendência de cuidar mais do ego do que do próprio inconsciente, ele fala justamente esse ponto, parece que a análise se tornou adaptativa. Então não pode se tornar uma técnica de adaptação para ter aqui uma aceitação social. Isso o Lacan questionando. Então, e aí ele volta a perguntar, o que nós fazemos? Nós temos que confrontar a verdade, nós temos que confrontar aquilo que é desconfortável. Não é fazer com que o paciente, agir sobre o paciente, é desconstruir o desejo do paciente. O retorno a Freud é justamente porque o Lacan, ele faz as releituras das obras do Freud e começa a incluir a linguística. Aí ele começa a dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, uma estrutura de linguagem. Se o paciente chega com uma demanda, que vocês vão ver assim, a palavra demanda é da escola lacaniana, mas vocês vão ouvir assim no curso que vocês fizeram, queixa. O paciente está ali, na sua frente, ele procura vocês para se queixar de algo, porque tem algo incomodando. Ok. Na escola de Lacan, a gente chama de demanda. Esta demanda
esta queixa. Por que que o paciente se queixa? Eu dei uma pausa para vocês pensarem. O paciente se queixa, o paciente tem algo que incomoda, então ele vai procurar vocês porque ele quer buscar alívio. Alívio da sua dor, desse incômodo, dessa angústia. O paciente procura por um relacionamento melhor, procura por felicidade, procura por bem-estar. De forma geral, todas as pessoas procuram aliviar o seu sofrimento, porque a vida é um sofrimento. Nós não somos seres plenos e completos, a gente sempre vai ter tropeços. O paciente se queixa dessas condições da própria vida que impõe. Quer dizer que o primeiro ato do analista é recusar atender esta demanda. Esse é o ponto essencial para vocês. O que é recusar essa demanda? Eu não posso entrar na conversa do paciente. Esse é o grande erro que muitos fazem. Eu não posso satisfazer o desejo do paciente, completar ele. Olha, você tem que fazer isso, você faz isso, você é melhor você não ir por esse caminho. Eu estou aqui aconselhando, é outro método. A psicanálise não. A psicanálise, ela pontua. O analista, ele fica em silêncio. O analista, ele intervém no momento certo. O analista devolve uma pergunta, aquela pergunta que mexe com feridas. É eu colocar o dedo na ferida, é uma metáfora. O que é colocar o dedo na ferida? É fazer a pergunta certa, aquela que incomoda. Esse é o exercício que a gente faz. E, às vezes, é tornar a essência ali da análise um enigma. O que é enigma? Eu posso fazer uma pergunta que não encontra resposta. E deixa no vácuo, deixa o próprio paciente encontrar outras formas de solucionar o seu próprio problema. Quer dizer que o primeiro ato do analista é recusar atender a queixa do paciente. Ou seja, se eu não entro nesse jogo, se eu não atendo aquilo que ele está perguntando e pedindo para você, eu vou trabalhar por um viés diferente. E aí entra a clínica lacaniana, deixar o paciente no vazio o máximo possível. É a pergunta que a Maria Fernanda questionou ontem, inclusive. Mas vou agir assim? O máximo que puder, o máximo que vocês captarem e fazer com que o paciente saia dessa zona de conforto que escreveu ali. É nesse contexto que a gente começa a exercer a psicanálise, que é o que o Freud já tinha falado. Quer dizer que quando a gente recusa, e aí o Lacan entra num texto do Freud, que é, para quem já passou pela formação, relembre, recordar, repetir, elaborar, ele retorna a esse texto justamente, o analista, nesse ato de recusar satisfazer a demanda do paciente, diretamente. Ou seja, em vez disso, a gente trabalha por um viés um pouco mais difícil. Pontua, faz o corte necessário, faz uma pergunta enigmática, faz ali o silêncio. O silêncio é estratégico. Não é porque eu não tenho respostas, é porque é o silêncio que faz com que o vazio apareça. Nesta recusa como ato, é o que o Lacan diz, é um motor para a cura. É aqui que começa a cura na análise. Ou seja, é recusar atender a demanda do paciente. Esse é o primeiro ato. Quer dizer que o que nós fazemos em análise é movimentar essa orquestra, confrontar essa estrutura do desejo do paciente. E aí ele diz que o desejo do paciente é sempre um desejo de linguagem, é sempre o desejo do outro. Não de outra pessoa, do outro com O maiúsculo. Por isso que muita gente não entende o Lacan, é porque este grande outro é a própria linguagem. Um paciente, olha só, né? O que é o ato? O ato analítico. Né? Então, eu não posso atender a demanda do paciente. Eu preciso aprender a frustrá-lo. Nessa queixa que ele apresenta, nessa demanda, eu vou frustrá-lo. Chega um paciente para vocês e diz assim, eu quero ser mais confiante. Eu não vou aqui trabalhar com a autoestima dele. A autoestima é outra terapia, é outro método, é outra abordagem.
Como que o analista trabalha? Eu quero ser mais confiante. Eu posso ficar um segundo em silêncio, isso já causa uma certa desestrutura e causa um certo desconforto na pessoa que está esperando alguma resposta de autoestima, de motivação. Eu posso simplesmente falar assim, confiante para quem? E deixo no ar a pergunta. Esta é uma das formas, né, para vocês exercerem. Ou eu posso ficar em silêncio. E quer dizer que esse tipo de intervenção, na estrutura da linguagem, estou deslocando aquele discurso, aquela demanda, aquela queixa associado a esta frase, falta de confiança. Eu abro um vácuo nessa frase e não respondo. Quer dizer que, se eu não respondo a esta demanda, eu estou abrindo um espaço aqui para o desejo do paciente. Confiante para quem? Deixa um buraco. O que vai acontecer na narrativa do paciente? Ele mesmo vai ter que preencher esse vácuo, esse buraco da frase. Entenderam? Ele mesmo vai ter que começar a encontrar respostas. Aí ele vai se questionar, mas eu não estou sendo confiante para mim mesmo, eu estou buscando realmente para quem que eu quero ser confiante? Para mostrar para os outros? Aí começa a ter uma nova rede de pensamento, de significantes, de fala que vão surgindo. Esse é o tipo de você ver como que é feita uma intervenção pela escola lacaniana. O ato analítico é sempre isso, eu não respondo diretamente a essa demanda, e você vê como é diferente. Eu quero ser mais confiante. Ok, então vamos lá, anota, faz esse exercício, faz isto, preencha isso, né? Eu te dou uma dica, é diferente, não está errado, mas é um processo diferente, eu estou trabalhando com o ego dele. A psicanálise trabalha com aquilo que não entendemos, que é o inconsciente. E quando eu devolvo uma pergunta muito pontual, se mostrar confiante para quem? Ponto de interrogação, fica no ar, e aí o próprio paciente vai ter que completar isso. É mais ou menos nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. Não esqueçam, não respondam à demanda diretamente do paciente. Devolvam para ele. É uma questão fácil? Não. É muito difícil você exercitar isso, mas é na clínica que vocês vão exercitar, não é só na teoria. É lá que o paciente de vocês comecem a experimentar as diferenças, ok? É o que a Nelita falou, se eu for por um outro caminho, é o ego é consciente, realmente. Nós temos aqui a dimensão simbólica, e o ato da fala, que é justamente a função da fala, que o Lacan dá muita importância nesse sentido. Por isso que, para o Lacan, o inconsciente é estruturado como linguagem, porque tudo permeia a nossa comunicação, a nossa linguagem. Quer dizer, o que nós fazemos em análise, respondendo a pergunta, é sondar o que tem por trás desse texto, dessa demanda, dessa queixa, decifrar, vírgula por vírgula, o que tem por trás disso. E aí o Lacan fala, só um pouquinho, Anelita, existe pacientes que vão trazer para vocês uma fala vazia, e tem pacientes que vão fazer aqui uma queixa muito completa, muito plena. Ele fala dessa questão da fala vazia e plena. Nos estágios iniciais da análise, vocês vão perceber, tem pacientes que falam muito, tem pacientes que falam pouco. E não significa que aquele que fala muito fala coisas que importam. Não, quer dizer que depende muito da forma como o paciente vai se engajar nesse processo. E tudo tem a ver realmente com as resistências que é do ego, é evidente. Tem pacientes que vão projetar algumas narrativas para confundir, inclusive, o próprio analista. É aquilo que vocês têm que estar sempre atentos. O paciente nunca vai falar a verdade logo do começo. O trabalho nesse sentido é cortar esse discurso que está permeando o imaginário. O trabalho do analista, em algumas situações, é ficar em silêncio. Por isso que, às vezes, as pessoas, mas aí eu vou em análise e não falo nada. O silêncio é estratégico. Tem uma questão aqui por trás disso. É estratégico. E tem aqueles pacientes que parece que estão num confessionário, falam tudo. Esse é o ato, né, que o Lacan diz, é o ato analítico, é o ato da fala. Alguns falam de forma muito superficial, outros realmente vão a fundo. Nesse contexto, não é
a questão do conteúdo, mas é a estrutura da fala, a estrutura dos significantes. Lembrando, na teoria do Lacan, o significante é o som da palavra. Eu falo aqui, pai, para cada um de vocês, essa palavra que vocês ouviram, pai, tem um significado diferente. Esse som aqui, ele vai levar para quem recebe esse som, o significante vai construir novos significados. E essa é uma cadeia de significados e significantes. O som, a palavra, a frase, aquela queixa, vai nessa estrutura de palavras que o analista lacaniano presta muita atenção. Aí, de novo, o Lacan questiona: o que nós fazemos? Nós fornecemos um espaço para que aquele paciente se constitua como um ser falante. Eu não estou aqui reparando o ego, eu estou facilitando a entrada de um discurso que ele mesmo desconhecia. É interessante, né? Essa é a dimensão simbólica que depois começa a fazer sentido. Se o inconsciente não é estruturado como linguagem, no papel de analista eu tenho que cortar as falas vazias para que o indivíduo comece a falar de forma plena, ou seja, falar de verdade daquilo que é o seu sintoma. O indivíduo, o paciente, o sujeito começa a assumir responsabilidade por aquilo que está falando. Essa é um dos atos da análise. O que é responsabilizar? O paciente vai dizer assim: eu trabalho e meu chefe não me valoriza. Tudo que eu faço, ninguém reconhece o meu esforço. Vejam o que está nessa frase, cada palavra tem um significado para vocês. Esse som que esse paciente trouxe nessa demanda, nessa queixa, é carregado de simbolismo. Eu não vou perguntar assim, mas por que você acha que ele não te valoriza? Pergunta comum, que acho que todo mundo já fez de uma forma mais consciente. Então, dependendo da pergunta, eu vou permear pelo ego, mas se eu perguntar, mas o que você quer de verdade? O que você quer de fato? Percebem a diferença da pergunta? Ao invés de perguntar, mas por que você acha que o seu chefe não te valoriza? Eu estou colocando aqui uma consciência nele, dando razões para ele responder de forma consciente, mas a pergunta que eu faço agora, mas o que você quer? Olha a pergunta que não tem resposta. Não tem resposta nem para vocês. Vocês não sabem o que ele quer. Aí eu estou abrindo essa brecha, esse espaço, esse vácuo, fazendo com que ele encontre uma resposta. Mas o que será que eu quero de verdade? Eu quero que meu chefe me valorize? Ou será que eu estou correndo atrás de um desejo que lá na infância o meu pai e minha mãe não me valorizavam? Esses são brechas que vão abrindo, percebe? Não, o professor acabou falando um pouco sobre o silêncio, era sobre o silêncio para o analista. Eu acho que, não sei, mas é bem complicado, às vezes, o silêncio para o analista, né? Porque aí entra, embora ele tenha muito significado e seja essencial, mas para o analista entra a dificuldade e também entender que esse silêncio não é ficar sem conexão. Né? Eu queria que o professor abordasse um pouquinho sobre esse silêncio do analista, estar em silêncio, às vezes incômodo. O silêncio do analista, para vocês que estão começando agora, para quem está no meio do caminho, para quem já se formou, o silêncio é estratégico. É uma forma de intervenção. O silêncio ajuda, inclusive, a evitar que vocês respondam à demanda do paciente. Porque se o paciente pergunta algo, ele está conscientemente querendo que vocês também preencham com respostas. Eu uso estrategicamente o silêncio para evitar cair nesta situação de atender esta demanda. É o que nós estamos falando hoje sobre isso, inclusive. Quer dizer que o silêncio é uma forma de intervenção, é uma forma de dizer algo, Maria Fernanda, é isso mesmo. O silêncio, ele irrompe a linha do discurso do paciente. E quando eu rompo eu abro aqui uma brecha, só que essa brecha produz um sentido. O paciente vai chegar para você e dizer assim: eu quero que você me diga, eu estou te pagando, e quero que você me diga se eu vou conseguir ser feliz. Fiquem em silêncio.
não estou sendo indiferente, eu estou evitando de cair na armadilha do paciente de responder essa pergunta. É diferente de responder, depende de você, não é esse tipo de devolutiva. É justamente recusar atender esta demanda. O efeito que eu causo com 3 segundos de silêncio confronta, inclusive, a própria pergunta que ele fez. Não vai ter uma resposta pronta. Se eu fiz uma pergunta para alguém, eu não tive uma resposta, nesse caso o analista não respondeu, ficou em silêncio, 3 segundos. O próprio paciente vai ter que elaborar e se posicionar diferente da sua própria pergunta que fez anteriormente. Olha que interessante. Essa condição é estratégica. Vocês podem usar, assim, intercalado várias formas de intervenção. Eu posso ficar em silêncio 3 segundos e já devolvo, porque também é o tempo de eu elaborar, né? Mas já devolvo para ele uma pergunta enigmática. É muito interessante o silêncio, ele incomoda mesmo. Para quem fez análise, o silêncio incomoda. Não ter resposta ali do analista incomoda. E este incômodo faz com que eu comece a me posicionar diferente diante daquilo que eu desejava como resposta. É estratégico. Por que, Nelita? Porque o silêncio sustenta esse vazio e impede do analista cair neste ato de responder às demandas. O ato analítico é isso, é não se entregar à demanda do paciente. É difícil o exercício, não pensa que é fácil. A gente estava falando, né, agora da fala vazia e a fala plena, e eu lembrei de uma situação de atendimento, uma paciente, ela tinha uma fala vazia, né, há muito tempo, que ela fala muito, mas não dizia nada. E a questão que a Nelita falou aí do silêncio, porque era um ponto que não tinha, ela tinha muita dificuldade, ela, em trazer o silêncio, era preenchido o tempo todo por uma fala vazia. Uhum. E tinha um ponto na história dela que ela sempre repetia: esse não é um problema para mim, isso não é um problema para mim. A questão física, né, a questão corporal, eu dizia, isso não é um problema para mim, isso é resolvido para mim, eu estou muito bem com isso. E ela repetia isso e continuava nas outras questões. Hoje, ela vem há um tempo conseguindo, trazendo alguns momentos de silêncio, e a fala ficando mais plena, né? Uhum. E aí, hoje, ela trouxe a questão corporal, desabou, né? Foi uma sessão difícil para ela, e ela disse, isso não está bem para mim, isso não é bom para mim. Aí ficou muito tempo em silêncio, muito tempo, na sessão quase toda, e depois ela disse assim, eu menti, esse tempo todo eu menti, isso não está bom para mim. Né? E aí foi quando ela conseguiu entrar nesse silêncio, nessa plena, para poder trazer aquilo que ela repetia o tempo todo que estava bom para ela. Exato. E para quem está começando agora, o que é uma fala vazia? É aquele paciente que fala, mas não se responsabiliza por nada. É sempre os outros. Meus pais foram assim, o governo é assim, é o meu chefe que é assim, é a minha esposa que é assim. Essa fala vazia, o sujeito não se implica, não se responsabiliza por nada. Ele é o inocente perseguido de tudo. É sempre os outros. Quer dizer, esse tipo de narrativa está permeando defesas que o próprio ego está colocando para esse paciente, na tentativa de convencer o analista que ele é o certo, inclusive. Esta condição é que o Lacan fala, está sempre percorrendo e circulando no campo do imaginário. O imaginário, poucos analistas falaram, a não ser o Lacan, que é muito importante. Que nós falamos ontem no curso, inclusive, o ego é permeado pelo campo do imaginário, não é a realidade. Ele se defende de várias coisas. Esses exemplos que eu já passei para vocês, né? Meu chefe é injusto comigo, minha esposa não me entende, meu marido não me reconhece, ninguém está me valorizando. Veja um discurso vazio. Sempre parece que é os outros. Aí eu vou fazer uma intervenção, mas e o que você quer de fato? Ponto de interrogação. Eu vou começar a romper esse discurso vazio, aí ele começa a trazer coisas novas. De repente, a assumir a responsabilidade por aquilo que ele está dizendo. Ele se implica no que fala. Esse é o discurso pleno. Agora eu sou responsável.
se eu tenho este ato, é como se fosse uma confissão. Eu sou o responsável. Agora eu começo a me reconhecer. E a partir disso, novos significantes, novas falas vão surgir. É o que você apresentou. Eu menti. Eu assumi, eu me impliquei, eu confessei, eu menti o tempo todo sobre isso, porque eu ainda não estava preparada para falar a verdade. É isso. Aí, de repente, vocês vão perceber assim, que eu vejo que não é o meu chefe o problema, é que, na verdade, eu estava buscando o tempo todo o reconhecimento que eu nunca tive do meu pai. Isso é assumir o ato. Isso é muito bonito, quando o paciente chega nesse nível de dizer assim, eu estava realmente buscando algo que eu nunca vou ter, que era o reconhecimento do meu pai. Aí eu culpei meu chefe, culpei minha esposa, culpei meu marido, culpei todo mundo. Quer dizer, olha o efeito de uma intervenção. O efeito da análise é isso. É quando eu, como paciente, começo a assumir os meus atos. Se o paciente traz uma fala vazia, eu corto, fico em silêncio e eu abro um espaço para aparecer uma fala mais plena. E quando ele entra no jogo da fala que já é mais plena, já é mais completa, ele assume, aí eu começo a interpretar, aí eu posso fazer pontuações mais assertivas, eu posso sustentar esse ato do paciente, e aí entra justamente esta questão aqui que o analista é esse sujeito do suposto saber aqui. O sujeito do suposto saber é uma questão que o Lacan também nos apresenta, porque o Lacan diz assim, né, que o ato da análise é inseparável da teoria. Quer dizer que a gente precisa praticar a clínica para entender o que é a teoria. E aí o Lacan formaliza uma frase, né, o sujeito do suposto saber. O sujeito do suposto saber para quem está começando, é assim, o paciente, quando ele procura o analista, o terapeuta, o analista, né, nesse caso, ele já espera que o analista tenha respostas para tudo. Este argumento é interessante porque a gente precisa estar atento nessa condição, porque supõe que o analista sabe de tudo, sabe tudo, todas as coisas sobre as dores, sofrimentos, as dificuldades da vida, da alma. Parece que o paciente procura, na sua demanda, respostas para aliviar essa dor. Olha como a gente trabalha por um viés diferente. Dá a impressão que eu tenho que me sustentar nessa condição. Aí é o perigo que o Lacan aborda para a gente novamente. Se eu entro nesta condição de suposto saber, eu vou cair no erro de começar a orientar e sugestionar o paciente. O que nós fazemos com essa suposição? Se eu correspondo a isso, eu caio naquela psicologia do ego. Ok, como se realmente eu precisasse saber de tudo. E o Freud já tinha alertado sobre isso. Por isso que o retorno a Freud ele faz. Quer dizer que o ato analítico envolve uma série de manobras que a gente tem que estar sempre atento, principalmente para não cair nesse erro, né, de responder imediatamente o paciente com uma resposta pronta. Ou seja, ele diz, eu tenho que recusar a ser este outro eu, né, que nós falamos bastante ontem sobre isso, esse duplo eu que fica paciente de um lado, o analista do outro, um respondendo aos questionamentos que o outro faz, tampando o buraco, na verdade. Então, a lógica da análise é inverso disso, principalmente na clínica de Lacan. Não quer dizer que se uma análise, para ser bem-sucedida, quer dizer que o ego tem que estar feliz, ajustado e equilibrada? A conversa entre egos leva a isso. E o Lacan questiona. Análise bem-sucedida não é isto. Ou seja, eu preciso fazer com que o paciente atravesse essa fantasia de que tem que ser feliz o tempo todo, tem que ser pleno o tempo todo, tem que ter respostas o tempo todo. Eu ajudo o paciente a atravessar isso. Por isso que a palavra travessia eu gosto muito. É uma jornada no meio do deserto. Às vezes eu estou lá sozinho, perdido, não sei nem para onde que eu olho.
não sei qual é o caminho. Essa é a travessia, eu tenho que caminhar sozinho. A análise faz isso também. Não é, o trabalho da análise não é fortalecer o ego. Fortalecer o ego são outros métodos, outras abordagens. O que nós fazemos em análise, vejam, pergunta novamente do tema. O que nós fazemos em análise é o oposto disso. Nós desmantelamos as certezas do campo do imaginário. Nós desmantelamos aquilo que aprisiona o sujeito. O próprio ego aprisiona o sujeito, percebe? Esse é o contexto. Exemplo, né? Por que eu escolho pessoas que me fazem mal? Por que eu escolho pessoas que só me traem? O paciente está querendo uma resposta. Aí, como que eu devolvo essa pergunta? Mas você quer saber o porquê? Ponto de interrogação. Percebem como eu deixei o paciente sem resposta? Ele vai ter que pensar, ele vai ter que refletir sobre isso. O que está acontecendo? Esse é um tipo de pergunta que causa um enigma. A palavra escolhe também é um significante que a Maria Fernanda identificou. Essas perguntas, elas pontuam, elas deixam um enigma no ar. E aí a pessoa, né, o paciente, vai ter que encontrar respostas para essa questão, esse desejo dele de ter ali uma resposta. Mas essas intervenções é o que nós fazemos em análise. Até o questionamento da Maria Fernanda ontem, né? A gente pontua repetidamente todo o tempo todo? Não, é quando vocês perceberem que é necessário. É no momento de uma fala que é mais plena, ou da fala vazia, quando é necessário cortar. Esse é o ato analítico, a gente está sempre se sustentando na falta, porque isso ajuda o paciente a se desprender daquele discurso imaginário, daquele discurso que o ego está trazendo. Esse é uma questão importante para a gente entender o ato analítico, porque esta lógica invertida faz com que o paciente se revele. Outro exemplo assim, muito comum em terapia. Você acha que eu devo me separar do meu marido, da minha esposa? Olha a pergunta, olha a demanda. Você acha que eu devo? Qual seria a resposta que vocês dariam? Não precisa me dar a resposta aqui, mas é para vocês pensarem, né? A resposta mais assim assertiva nessa situação: você acha que eu devo me separar da minha esposa, do meu marido? Você quer que eu decida por você? E deixa no ar a pergunta. Não sou eu que tenho que decidir. Quem decide é a pessoa. Vejam o que é uma recusa, né? Eu estou recusando atender o pedido que ele fez. Esse tipo de recusa no sentido de não responder diretamente a pergunta do paciente, isso é uma recusa. Mas ela não é indiferente, eu não estou sendo indiferente. Aí vocês vão ver lá no seminário 7 do Lacan a questão da ética. Eu não vou decidir pelo paciente, mas eu estou sustentando a sua responsabilidade, no sentido de que ele não precisa ser agora, hoje, mas ao longo da análise, ele se sustente e se responsabilize por aquilo que ele está querendo. Esse é o sentido. Vejam, eu não ofereço nenhum tipo de solução pelos questionamentos que o paciente faz. Às vezes eu corto, às vezes eu fico em silêncio, às vezes eu devolvo a pergunta, às vezes eu sustento o enigma, como esta última pergunta que eu devolvi para vocês verem. Você quer que eu decida por você isso? Ponto de interrogação. Abre aqui um espaço para que o paciente se confronte com o seu próprio desejo. Esse é o contexto principal. Tudo bem aqui, gente? Um pouquinho sobre este ato analítico que alguns de vocês questionam. Eu tenho percebido, assim, a própria Maria Fernanda faz alguns questionamentos em relação a como que eu devo proceder. Esse questionamento é muito importante, é muito interessante, porque faz a gente, inclusive, repensar no nosso próprio ato, e é isso que é legal. Depois eu vou trazer aqui um outro questionamento de uma colega que ela fala assim, mas eu não sei se eu estou indo para o caminho certo, eu não sei se eu estou conseguindo, eu não sei se funciona. São questionamentos, são inquietudes que o próprio analista tem que passar também. Precisa entender, né, esta mecânica que acontece em análise, para poder se sustentar e sustentar dentro desse vazio
de não dar respostas para o paciente. Isso que é muito interessante. Eu estou achando legal trazer como que a gente escorrega às vezes, né? Uhum. Eu estava lendo o texto e tem uma parte do texto que fala sobre que é importante não fechar sentido, e sim abrir sentido, né? Uhum. E na hora que eu li, na mesma hora, apareceu a imagem da paciente falando assim, faz sentido. Uhum. Veio a imagem da paciente falando isso para mim, ou seja, literalmente eu fechei sentido, né? Ao ponto da paciente reconhecer Uhum. que eu tinha fechado sentido, né? Eu fiquei com Exato. aquela imagem na minha cabeça hoje. Falei, nossa, a gente escorrega legal, né? Exatamente. E olha como é diferente, né, o fechar sentido. Eu sempre escolho parceiros errados. O paciente fala isso para vocês. O que é fechar o sentido? Bom, eu como sou um sujeito de suposto saber, já tenho muita experiência nisso, e isso acontece porque você tem medo de intimidade, tem o problema lá do Édipo. Sim. Isso é responder com sentido. Falar com ego, né? Estou falando de ego para ego. Agora, o que é abrir o sentido, né? Não fechar, mas abrir o sentido. Nesse exemplo, eu posso perguntar e devolver a pergunta desta forma. Você quer saber por quê? Deixo no ar a pergunta. Estou aqui agora abrindo uma nova rede de significantes que o paciente vai ter que encontrar. Aí, aquilo que a Maria Fernanda coloca aqui para nós também no bate-papo, abandonam? Eu pego o elemento ali principal da frase que eu identifiquei e devolvo aquela palavra. Mas abandona quem? Né? Aí, complemento. Você quer saber por que esse sentido? Então, estou abrindo o sentido aqui. Né? Eu não fecho com uma resposta pronta, eu deixo no ar a pergunta. Que depois, vocês vão ver que tem uma outra escola do Bion, que ele fala justamente isso, sem desejo, sem querer entender, sem memória e sem querer entender o paciente. Deixo no ar. Isto é deixar a questão da atenção flutuante em ação. Eu estou atento à fala do paciente, mas eu nunca vou fechar sentido, eu vou deixar aberto, perguntas abertas. Faz sentido isso para vocês? Para quem está começando, para quem já está no meio, para quem já está mais para frente, é isso. Perguntas. Essa frase de Bion, ela quando o professor falou, eu anotei, nunca mais esqueci. Porque agora, falando, né, trazendo para Lacan, e o que o analista, né, o que fazemos em análise, essa frase de Bion, para mim, é o vazio do analista, é como ele entra para a sessão. É isso. Só que, por ser uma outra escola que vem no momento futuro, o entendimento é muito semelhante. Mas é isso. Atenção flutuante, tudo isso, mas se não, fica o que a gente estava falando aqui, conversa de ego para ego. Uhum. Né? E se você entra... Eu lembro que eu tinha a bronca do Lacan, porque eu vi um documentário sobre ele, onde ele diz que ele não tem desejo. Uhum. E agora, falando essa frase, eu entendo isso. Porque a partir do momento, o desejo é do ego. E a partir do momento que eu entro ali com o meu desejo, vai ter o ego envolvido. O meu ego de analista envolvido. O que o Bion fala, né? Sem memória. Sem memória no sentido, o Bion fala assim, você atender o paciente como se aquele paciente entrasse pela primeira vez em análise, todo o tempo, sempre como se fosse a primeira vez. Isso evita de fazer com que eu antecipo lembranças, comentários passados, tipo, como a gente conhece que alguns erram nesse sentido, você já falou disso antes, vamos retornar a falar sobre aquilo. São métodos diferentes, mas como se aquela escuta naquele momento não serviu. Na clínica lacaniana é um pouco diferente nesse sentido, porque aí você vê o inconsciente que está insistindo em repetir. Sem memória mesmo, eu entro em análise sem querer saber de coisas que o paciente já falou. Isso é muito interessante, funciona muito bem. Não antecipar conclusões,
não fazer conclusões precipitadas do paciente, não impor ideias, esse é o sem desejo que a Melita comentou, não é de ego para ego, é outro caminho. Então, alguns exemplos aqui eu passei para vocês verem como que a gente faz uma pergunta e deixa no ar, não encontra respostas, e sem querer traduzir ou explicar ali as questões do paciente, não precisa entender nada. Esse é o sustentar o vazio, porque esse sustentar o vazio é onde vai emergir o verdadeiro desejo do paciente. É difícil essa tarefa, é prática mesmo. Silvia? Professora, a minha pergunta é a seguinte: o paciente, quando chega, ele está repleto de angústia, dúvida, queixas, mas aí ele tem aquela anamnese inicial, né, para conhecer, aí a aplicação desse processo, né, de inverter, de levar a pergunta, levá-lo a pensar, levá-lo a refletir, esse processo, ele não deve se monitorar primeiro a maturidade do paciente, para ver se ele já atingiu essa condição, porque muitas vezes eles chegam ali contando a história, né, falam, muitas falas vazias, muitas queixas, a culpa é de todo mundo, e não tem ainda, até atendendo a minha paciente, agora já tem bastante tempo, e ela levou um tempo até se implicar com a própria análise, mas no início ela falava, eu tive que pontuar para ela de quem era a análise, né? Quem é que estava fazendo a análise, se era amiga, se era mãe, se era fulano, beltrano, ciclano, mas não tem a minha pergunta não requer uma certa maturidade do paciente para o psicanalista começar a introduzir essas questões da pergunta, inverter aí o processo da cura? Vamos lá. Maturidade depende de uma condição do ego. Então, veja o caminho que é diferente. A análise não depende da maturidade psicológica do paciente. Tanto é que a gente atende pacientes patológicos regredidos. Já é um sinal de que não depende dessa maturidade, porque a gente não está fazendo um treino aqui para exercitar o ego. Essa falta de maturidade que nos interessa, inclusive. Por isso que ele manifesta angústia, por isso que ele se queixa. A entrada do paciente em análise é a própria queixa dele. Ele não vai estar maduro para saber, ele só está angustiado pedindo, pelo amor de Deus, me alivia, me ajude nessa solução. O que eu faço? Ele vai chegar assim, com esta demanda para você. E aí entra o que nós falamos aqui, o ato analítico. Não responda diretamente a isso, porque você vai cair no jogo dele. Quer dizer que esta intervenção que eu devo fazer não é oferecer esse suporte do ego, dar conselhos, dicas, orientações. Isso é uma outra abordagem. Mas é justamente o contrário desse pedido dele. É devolver uma questão para que ele perceba que ele está aqui sendo conduzido por um discurso do próprio ego, muitas vezes. E eu tenho que cortar isso. Exemplo, ninguém me valoriza. Como que eu corto isso? Não é perguntando, mas por que você acha? Não é isto. Essa é uma pergunta que conduz uma resposta consciente. A resposta que eu tenho que devolver para ele é uma que abre um buraco. E você se valoriza? Ponto de interrogação. Esta pergunta que ele não tem resposta naquele momento, porque ele não tem maturidade ainda para responder, é que vai abrir caminhos para ele entrar em análise depois. Esse é o jogo. Da mesma forma, a angústia daqueles pacientes que vão dizer assim, eu não sei o que eu faço, eu sinto um nó na garganta, eu sinto um vazio aqui, parece que eu não faço parte desse mundo. Eu estou falando frases dos meus pacientes, inclusive, que já passaram. Não quer dizer que esta angústia, eu fico em silêncio. Não precisa nem de dar resposta, ele já está permeando o vazio, porque a angústia é quando o paciente já está na borda do vazio. E eu não falo nada, porque o próprio vazio já está falando por ele. A angústia, inclusive, é quando o paciente está muito próximo do seu núcleo patológico, do seu núcleo do sintoma. A gente não fala nada. Em vez de eliminar a angústia, a gente reconhece que realmente esta angústia, eu sinto um vazio enorme, já é a produção do próprio inconsciente que está se manifestando. Aí, no trabalho de análise, é fazer com que ele confronte isso.
Quer dizer que a maturidade, ela vai depender da condição psicológica do paciente. E a gente não depende disso, a gente pega, inclusive, essas condições que eu apresentei para vocês, essa imaturidade mesmo de não saber lidar com a situação. Mas é um processo, não é de repente que isso vai melhorar, o paciente vai ter que ter aí uma jornada, né, ter uma travessia para lidar com essa queixa, com essa angústia. A angústia é muito interessante, quanto mais angustiado o paciente está, é ali que o inconsciente está se manifestando. Eu não posso aliviar, porque ele precisa colocar para fora aquilo que nunca conseguiu. Em cima dessa pergunta da Silvia, passou pela minha cabeça, e se, em vez de a gente usar a questão da maturidade, usar a questão do nível de desorganização? Em cima daquilo que eu perguntei ontem, né? Se em algum momento, em vez de eu ficar forçando uma certa ruptura e abrir o sentido, dependendo do nível de desorganização, aí entraria o acolhimento. Vamos lá. Seria por aí também. Também, vocês vão sentir isso no paciente, né? Essas condições que vocês estão trazendo. Quando você fala, né, esse nível de desorganização, entende-se que o paciente está passando, não porque ele está passando, mas ele tem uma certa estrutura. Na psicanálise, quais são as 3 principais estruturas que vocês aprendem? Neurose, psicose e perversão. Então, diante dessas estruturas, alguns sintomas se manifestam. E quais os recursos que essa pessoa usa para lidar com essa desorganização. De novo, a gente não precisa, digamos assim, escutar este nível de organização. E não é precipitar rupturas, cortar, né, o ponto de corte, para que o paciente, naquele momento, se sustente. E aí entra a sua questão, o seu incômodo é interessante, porque se esse paciente está num nível de desorganização tão grande, se eu fizer uma ruptura, vai ainda abrir mais rachaduras. Não é o momento, entende? A análise não é invasiva, a análise não é uma ação abrupta que eu vou cortar ali. O ato analítico tem que ser calibrado, tem que ser equilibrado, conforme a desorganização do paciente. Alivia um pouquinho a sua inquietude? Sim. Eu vou trabalhar... Ontem. Mas é importante, esses incômodos são importantes quando vocês trazem, porque eu vou equilibrar o meu ato analítico de acordo com a condição do paciente. Se ele está num processo de angústia, eu não posso fazer uma pergunta para romper mais e abrir mais o buraco que já está. Essa é a sua inquietude, que é importante. Quer dizer que, neste momento, um próprio simples olhar do analista já é um momento de sustentação, de holding, como você perguntou, de acolhimento, como você questionou ontem. E olha que interessante, o simples ato de olhar já protege o sujeito desta ruptura que evita de ser um excesso, sem invadir, sem ser ali abrupto, mas eu estou ali presente, reconhecendo a experiência desse paciente que está passando por um momento difícil. Às vezes o próprio silêncio já serve como sustentação. É isso que é interessante. E isso não é forçar, né? Então, quer dizer que a pergunta da Maria Fernanda é muito interessante, porque eu vou manejar o meu ato analítico com cuidado, porque tem um ser humano ali na frente. Os mais fragilizados vão sentir mais angústia. E, às vezes, a angústia é insuportável ao ponto de querer tirar a própria vida. Vocês vão pegar pacientes assim. A angústia é muito insuportável, eu não posso mais viver, eu não aguento mais viver, eu estou pensando em me matar, eu estou pensando em me suicidar, eu só não fiz isso porque eu tenho uma filha pequena, mas eu penso nisso todo dia. Aí você fica em silêncio. A pergunta que eu devo ouvir para o paciente: mas vamos falar da sua vida? Ao invés de pensar na morte? Fiz um questionamento para ela. Aí ela tem um insight e começa realmente. Que dependendo da condição e da fragilidade do paciente, vocês vão sustentar, vão amparar, vão acolher, O Lacan não é essa figura que vocês maquiaram dele, porque tem que entender de fato. É muito mais preciso
nas intervenções, porque a gente entende realmente o vazio quando aparece, e a angústia é muito interessante. Tem pacientes que realmente vão estar desestabilizados emocionalmente, e vocês vão ter que ajudá-lo e acolhê-lo nesse momento, mantendo evidente sempre a ética da escuta. Era E quem sobre quiser... isso mesmo, quando você pega um paciente que desaba na sua frente, né? Manter isso, eu não sei, já aconteceu comigo e eu fiquei em silêncio. Mas, às vezes, como o professor falou, a dor daquela pessoa, como ela se coloca na sua frente com toda aquela dor, é complicado esse manejo. Sim. Eu consegui, que eu achei que seria o melhor, mas assim, a duras penas. Uhum. Tem uma frase do Lacan que ele diz assim: existe um único afeto que não engana ninguém. Qual é? Angústia. Muito bem, a angústia. Esse é o único afeto que não engana. A pessoa está angustiada, se sente vazio, não faz parte desse mundo, diz assim que não aguenta mais. Esta é a verdadeira, ali é o verdadeiro desejo dessa pessoa ali que está se manifestando do inconsciente e não tem como enganar. É nesse momento que sufoca mesmo. Esse é o momento que dá um nó na garganta, a pessoa não fala. Porque é nesse momento que, na teoria do Lacan, ele toca aquilo que pouco a gente entende que é o real. O real é justamente este objetivo aqui que é causado pela angústia. É muito delicado isso. Ele não tem, por que nós falamos do real? Porque é aquele momento que não tem palavras para encontrar sentido. Quer dizer que, nesse momento, eu vou escutá-lo, a Nelita procedeu de forma correta, porque o desabafo do paciente é tão grave que a melhor ferramenta que eu posso usar é ficar em silêncio, porque este é o sintoma que vai ser aliviado se eu permito que ele fale. Tudo bem? É estratégico isso. É muito importante isso. É o mínimo de pontuação que eu vou fazer, Maria Fernanda. Eu não vou fazer nenhuma pontuação. Ficar em silêncio, às vezes, é a melhor ferramenta nesse sentido. Ele rompendo também, daquela maneira, faz justamente isso, né? Ele consegue romper, né? Desabafar. Exato. O acolhimento aqui não é consolar, não é dizer assim, calma, isso vai passar, esquece disso, isso já passou. Isso estou adaptando o ego à situação. O ato nosso é o silêncio, é fazer o corte no momento certo, é o mínimo de pontuações, sempre tentando, nesses casos mais angustiados, né, trazer aqui um equilíbrio dessa desorganização que vocês comentaram. Quer dizer, eu reconheço que o paciente está sofrendo, mas eu não fecho e não dou sentido para isso. Pacientes que já falaram assim, vou pegar aqui um exemplo diferente, mas só para vocês entenderem, minha mãe morreu, você não tem ideia do que eu estou sentindo. O que geralmente as pessoas fazem? Meus sentimentos, meus pêsames, né? Segue em frente. Você só responde, realmente, não tenho ideia do que você está sentindo. Não é ser frio, é deixar aberto mesmo essa ferida, porque nesse momento angustiante não dá para dar sentido, não tem como encontrar um sentido, ok? É isto, a prática clínica, isso vocês vão, para quem está começando, para quem já está exercendo a clínica, é isso. Muito bem, a gente dá uma pausa e na próxima semana a gente retorna, certo? Albenise, Edson, Luciana, Renata, Nádia, obrigado pela presença, Silvia, Melita e Carla sempre estão aí. Muito bom, professor. Obrigada. Obrigada, professor. Acho que foi um tema incrível, assim. É do nosso dia a dia, né? Eu acho que acabou completando de ontem. Eu acho que sim, de ontem acabou fechando o que nós conhecemos ontem. Talvez tem pessoas aqui que não participaram ontem, talvez, mas para nós que participamos ontem, fechou. Né? Isso. Eu acho que não fechou, isso me incomodou ontem, porque no Seminário 1 tem 22 capítulos, sabe quantos que nós avançamos? 3. Então não fechou. Não fecha, nunca feche em nada, tá? Deixa sempre aberto. O que você abriu, que a gente conversou exatamente nisso,
da análise, eu acho que fechou nisso aí. Lógico que Lacan é aquele processo que quanto mais a gente vai ler, mais dúvidas a gente vai ter, mais assuntos nós vamos ter. É a mesma coisa que Freud. Freud é um inesgotável. Você vai lendo, e cada vez que você lê, você vai pegando uma coisa a mais, né? Parece que brota um negócio. Aí você leu, não percebeu. Leu de novo, parece que brotou um assunto ali no meio que você não tinha lido. Sim. É isso. Ontem, o questionamento da Maria Fernanda, não vou dizer que me incomodou, mas me suscitou a pesquisar e entender melhor essa inquietação, e essa inquietação vai acontecer com todo mundo. É importante que passem por isso. Tem uma outra colega do grupo que falou várias outras coisas. As suas inquietações são importantes. Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que está dando certo? Será que funciona? É justamente isso. Aí tem um livrinho muito importante para quem está começando, Cartas a um Jovem Terapeuta. Eu li esse livro, muito bom. Muito bom. Muito bom. É isso. A Silvia aprendeu a fazer um corte bonitinho. Bom feriado para vocês, bom final de semana. É isso. Tchau, gente. Até quinta-feira. Boa Bom Páscoa. feriado, comam Bom feriado. Bom feriado. chocolate. Bom feriado. Até É quinta. Tchau. Muito obrigado. Até mais. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.